Seria um doppelganger da minha mãe ou realidade paralela? Vamos ver, uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana, tenho 18 anos e sou da cidade de São Paulo. Não me recordo a data, porém lembro que era um dia ensolarado e eu tinha aproximadamente 13 ou 14 anos. Primeiramente, gostaria de falar que sou muito fã do seu canal, acompanho desde 2014, ano esse em que eu tinha 10 anos. Me recordo de ter visto o primeiro relato sendo de número 40, o boneco Baby Assombrado, quando ainda era numerado, né, os relatos, é verdade. Bom, mas vamos lá. Embora eu tenha acompanhado o canal, tenha essa fascinação pelo sobrenatural há muito tempo, nunca fui uma pessoa de presenciar assombrações e essas coisas assim. Eu acho que eu não tenho nenhuma mediunidade, ou se tenho, pode ser bem fraca, pois é difícil presenciar aparições ou até mesmo entidades do folclore brasileiro, pois eu moro num sítio, ou seja, é um lugar rural, né, que pode aparecer essas coisas. Porém, teve uma situação que eu fiquei bem intrigada, pois não foi somente eu que vi. Estava eu e meu irmão, não sei se os nomes estão trocados, ela falou, agora não lembro. Bom, estava eu e meu irmão na rua da nossa casa, conversando e brincando, até que vimos a minha mãe descer a escada para a casa da vizinha, pois a casa dela é abaixo do nível da rua, diferente da maioria, que é acima, né, da altura da rua. Eu tenho certeza que era minha mãe, pois assim que eu vi, o meu irmão falou: "Bora lá, fulana." Acho que ele falou isso. "Bora lá, fulana. Bora lá, a vizinha da casa que a nossa mãe desceu." Acho que falou o nome da vizinha aqui, tipo, "Bora lá, Beltrana. Bora lá, Beltrana. A mãe foi pra lá." Ou "Olha lá, Beltrana, a mãe foi pra lá." Uma coisa assim. Não sei, a fulana, Beltrana, enfim. Ela viu a mãe descendo na casa dessa vizinha e o irmão dela confirmou isso falando, tipo, "Olha lá, a mãe foi pra lá." Então ele também viu e ele também identificou como sendo a mãe dele, sem ela nem ter falado nada. A nossa rua é uma descida. Como a casa da vizinha fica abaixo do nível da rua, a laje dela fica na altura da rua, assim sendo de fácil acesso subir sem precisar de grandes escadas ou ir pelo terreno para acessar. Quando estávamos próximo de chegar na casa dessa vizinha, olhamos para a laje e a nossa mãe estava lá conversando com a vizinha. Eu e meu irmão ficamos confusos, pois juramos que ela estaria dentro da casa. Ana, a casa dessa vizinha não tem outra saída. A nossa mãe só conseguiria acessar a laje se ela saísse pela mesma escada em que vimos ela descendo, entrasse. E se ela fosse para a laje, nós teríamos visto, então. Tá, então o único acesso para a laje seria se ela voltasse pela mesma escada e subisse para cá. Como eles só viram ela descer, não teria acesso à laje lá de dentro da casa. Se ela fosse para a laje, nós teríamos visto. Sinceramente, até hoje não sei o que aconteceu. Eu e meu irmão sempre comentamos do assunto, porém até hoje não temos respostas. Seria impossível ela estar na laje, pois se aquela ela que vimos realmente fosse a nossa mãe, nós teríamos visto ela retornar para a rua e então subir até a laje. Obrigada por ler meu relato, desculpa qualquer erro na escrita, estou escrevendo de madrugada. Um beijo em você, Matheus, e nas crianças e nos assombrados. Um beijo para você, obrigada. Entendi. Então os dois viram ela descendo para casa, mas enquanto estavam indo para lá, viram a mãe já em cima da laje. E eles, pelo visto, em nenhum momento tiraram os olhos da direção daquela casa, que ela teria que ter subido a escada de novo. E vocês nunca contaram isso para a mãe de vocês? Nunca comentaram? "Mãe, você foi? Que horas você foi? Você não foi? Desceu a escada? Não desceu? Desde que horas está na laje conversando?" Ninguém nunca comentou com a mãe a respeito disso? Bom, mas sabemos que tem muitas histórias desse tipo, que você vê uma pessoa conhecida passando aqui, você tem certeza que é ela e de repente você vê que a pessoa estava lá, você fala, mas peraí, então quem que eu vi?
E vamos ler esse aqui, então. As Edites que pagaram a língua. É uma moça. Oi, Ana e Matheus, meu nome aqui vai ser fulana. E os outros nomes aqui citados já foram devidamente alterados. Antes de começar o meu relato, queria pontuar que, na minha opinião... Tem música. Claro que tá sem música, né, Ana? Você não aprende? Agora tem. Vamos lá. Antes de começar o meu relato, eu queria pontuar que, na minha opinião, relatos de Edites não se tratam apenas de trabalhos, amarrações, enfim. Também mostram como as ações de hoje refletem no amanhã. Agora é só para mim. Tá. No meu caso foi exatamente o que aconteceu. Eu tenho 16 anos e moro em Belém do Pará. E tudo começou... Tenho 16 aninhos só. E tudo começou ano passado, quando eu estava entrando no ensino médio em uma nova escola. Conheci o meu namorado, que aqui vou chamá-lo de Fred. Nessa escola, no finalzinho de março e início de abril. Conheci o meu namorado, que aqui vou chamar de Fred, nessa escola, no finalzinho de março e início de abril. Sendo eu da sala A e ele era da sala B. Ana, o Fred é natural de Goiás. Ele é educado até o dedinho do pé. O que é ruim às vezes, pois muitas pessoas, principalmente na nossa idade, confundem com outros interesses. Estou dando todas essas informações para contextualizar o relato. Antes de eu começar a ficar com o Fred, ele tinha um grupo de amigas. Aqui vou chamar de Edith, Maria Catarina e Xing Ling, que não desgrudavam. E qualquer menina que se aproximasse dele, elas tinham raiva e falavam horrores das garotas. Antes do Fred me apresentar para elas, ele já falava de mim, me elogiava, etc. Coisa que ele faz até hoje. E elas falavam coisas do tipo, mas ela deve ser ciumenta. Tem cara de ser fresca. Coisa que antes de ter um primeiro contato comigo, todo mundo pensa. Sabe como é? A minha cara muitas vezes é de deboche. Com isso, a Edith começou a se aproximar de um amigo muito próximo meu, que aqui vou chamar de João. E eu, como uma boa namorada, pensei, vou ajudar a Edith. Logo, eu me aproximo das outras amigas do Fred e ganho pontos com ele. Sendo assim, eu tive o meu primeiro contato com a Edith no aniversário da Xing Ling, onde conversei com ela sobre o João. Deixei bem claro que o meu amigo tinha o jeito dele de levar os relacionamentos e que não gostava de ser sufocado. Guarde essa informação. Pasmem, Ana! Nesse meio tempo, eu apresentei todos os meus amigos para elas e quando juntava as duas turmas, já viu a bagunça que era. Mas foi uma época muito bacana. Eu e o Fred saíamos com os nossos amigos. Já a Edith, em uma semana conversando com o João, começou a namorar com ele. Estranhei, pois a Edith não fazia o tipo do João. Muito menos o namoro fazia o tipo dele. Ele não era de namorar. A relação deles foi curta e conturbada, pois a Edith era muito ciumenta, insegura, e ele também não era flor que se cheire, e com mais ou menos um mês o namoro dos dois acabou. E a Edith já me olhava com outros olhos. Eu ia falar com ela e ela me olhava de cima a baixo com as outras amigas. Eu sentava na primeira cadeira e toda vez que eu olhava para trás ela começava a cochichar, olhando para mim, e entre outras coisas que me deixavam bastante incomodada. Um dia, lembro muito bem, foi um domingo, o Fred disse que ia sair com um amigo dele. Na verdade, foi para uma resenha na casa da Maria... O que é uma resenha? O Fred disse que ia sair com um amigo dele. Na verdade, foi para uma resenha na casa da Maria Catarina. Quando eu descobri, Ana, eu fiquei com tanta raiva que eu chorei. Se tem uma coisa que eu não tolero, são mentiras em um relacionamento. Mas deixando bem claro que eu fiquei pé da vida com o Fred, não com as amigas dele.
Parecia que ela só queria um motivo para fazer a confusão de fato. Na segunda-feira, depois de eu ter rodado a baiana com o Fred, todo mundo na escola, os meus amigos que eu apresentei para elas, estavam me olhando torto. Nenhum veio falar comigo. Eu passei a manhã sozinha, segurando vela para um casal de amigos, pois ainda estava processando os acontecimentos. Quando João me procurou para dizer que a Edith estava espalhando que eu falava mal delas, que eu tinha ciúmes delas e que eu não deixava o Fred ter amigos. Primeiro, se tem uma coisa que eu não sinto é ciúmes quando confio em alguém. E sim, eu confiava no Fred. Segundo, nenhuma das Ediths me dão motivo para ter alguma desconfiança. Inclusive, nem bonitas elas são. Gostei dessa. Terceiro, o que eu mais falava pro Fred era para ele procurar mais os amigos dele. Mas acaba sendo inevitável para ele não se afastar dos amigos quando se começa um namoro, né? Enfim, me resolvi com o Fred e eu achava que vida que ia seguir, né? Vida que seguia. Ledo engano. Foi aí que o inferno começou. Elas espalharam 1001 boatos de mim, desde que eu tinha traído o Fred com um professor até que eu usava drogas. Guarde esta informação. Nesse meio tempo, eu me afastei de todos, só tinha o Fred ou o João às vezes. Quando havia aniversários ou resenhas... O que é resenha? Elas faziam questão de ser na casa de uma delas, justamente para eu não ser convidada e excluída de tudo. O tempo passou e, infelizmente, o Fred se mudou de volta para Goiânia, mas continuamos firmes e fortes, nos vendo a cada 2 meses, e eu mudei de escola e fiz novas amizades. Já as Ediths, Maria Catarina, a que jurava de pé junto que eu usava drogas, se envolveu com traficantes. Mesmo nova e sendo de uma família rica, começou a usar drogas fortes, inclusive dentro da escola. Conclusão, foi expulsa da antiga escola e repetiu de ano. Xing Ling, a que ia na lábia das amigas, não tive muitas notícias, mas me disseram que ela começou a beber e usar drogas com influência da Maria Catarina. Edith, a que dizia que eu traía o Fred, se envolveu com uma mulher, coisa que traz a ela muitos conflitos com a sua família, a qual não aceita. E a namorada, ao contrário dela, não a assume e atrai com ambos os sexos. Olha só. Enfim, se chegou até aqui, Ana, queria agradecer por ter lido e deixar um recado para os assombrados. Tudo que vai e volta. Parece clichê, mas é a pura verdade. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Boa noite, beijos. Amo o canal e tenho relatos de premonições. Outro dia eu mando. Obrigada por levarem o sobrenatural a sério e parabéns pelos inscritos. Obrigada. Um beijo pra você. Ai, gente, aquela coisa, né? Apontou o dedo, falou muito, caiu nas próprias costas. Deixa eu ver mais algum aqui. Gente, essas... E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Que é este? Foi por conta do meu batizado? Vamos ver. Olá, Ana, olá, assombrados, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Bom, resolvi enviar meu relato, pois eu conheci o seu canal há pouco e simplesmente viciei. Bom, eu me batizei novamente em 2019, com 13 anos, na igreja tal. E o relato que eu vou contar é dos acontecimentos de antes do meu batismo. Na semana do dia 6 de janeiro de 2019, eu estava deitada no celular ali de madrugada, como de costume, afinal era férias. Para entenderem bem, o meu quarto é o do meio da casa e da porta dele se consegue ver um pedaço do sofá da sala. Pois bem, de repente a porta entreabriu. Eu perguntei se era minha mãe, vendo se eu estava dormindo, né, como ela de costume fazia. E como ninguém respondeu, em um impulso, eu liguei a lanterna do meu celular e apontei para a porta. E, Ana, o que eu vi me gelou a alma. Havia uma mulher
de cabelos pretos e roupa branca, sentada na ponta do sofá, me olhando. Em meio ao desespero, me vi aos berros até minha mãe acordar e vir ao meu quarto me acalmar. Naquela noite eu dormi com ela. Chegou o dia então do meu batismo, isso uma semana depois do ocorrido, e havia pessoas de outros estados. E eu conheci uma menina de Minas Gerais, estava com meu amigo que se batizou comigo, falei do que aconteceu. Eu não me lembro como chegamos a esse assunto, né, do acontecido, mas enfim. E pasmem, gente, na mesma semana, eles viram a mesma coisa que eu. Observação, a moça de Minas Gerais também se batizou. Gente, eu fiquei chocada. A moça disse que o seu namorado viu andando atrás dela. Uma mulher de branco, enfim, cabelo preto. E o meu amigo sentiu aquilo sufocando ele pelo pescoço. Depois do batismo... Peraí. E o meu amigo sentiu aquilo sufocando ele pelo pescoço depois do batismo. Vixe, só ralo abaixo. Muitas coisas aconteceram desde então, mas essas histórias eu envio em outro relato. É isso, um beijo, Ana. Já estou enviando o próximo relato. Ok, muito obrigada. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tá. Na semana do dia 6 de janeiro, tava deitada e ela viu... Ai, credo. Perdão. Aí chegou, isso foi antes do batismo que ela viu. Quando chegou o dia do batismo, que foi uma semana depois do ocorrido, a menina falou que ela também... Com a menina, pelo que eu entendi, então, com a menina... Não, com os 3 aconteceu antes do batismo. Né? Porque ela falou aqui que a menina também ia se batizar. E o amigo que batizou com ela. Só que eu não entendi que ela falou aqui, ó. A menina falou que o namorado viu essa mulher andando atrás dela. E o meu amigo sentiu aquilo sufocando ele pelo pescoço depois do batismo. Ou deveria ter uma vírgula aqui, ou um ponto. Sentiu aquilo sufocando ele pelo pescoço, ponto. Aí significa que depois do batismo, vixe, só ralo abaixo. Muitas coisas aconteceram. Então, peraí, a mulher de branco aconteceu antes do batismo. Só que depois do batismo, outras coisas também aconteceram. Que ela, acho que vai contar em outros relatos. Acho que é isso. Mas aqui um negócio que me aterroriza às vezes. Que é esse negócio de você, de repente, acordar de madrugada com um medinho, uma coisa no escuro, e você... acender a lanterna para ver o que tem. Assim, você acende a lanterna torcendo, na verdade você sente para ter uma confirmação de que não tem nada, né? Só para você falar, olha só, não tem nada. E se tiver? Como ela disse, ela acendeu a lanterna, no que ela colocou pro corredor, ela viu a mulher sentada lá olhando para ela no sofá. Pelo menos estava no sofá, não estava ali do lado da cama. Mas tem um relato que eu lembro, porque isso às vezes acontece, né? De ser, sei lá, acordar, de repente dar um medo, ou você sonha com alguma coisa, você quer acender a luz. Eu não quero ficar no escuro, eu quero acender a luz. E aí dá medo de se acender e ver alguma coisa. Aí esse relato dessa moça foi bem isso, ela tava dormindo, aí não sei se ela acordou com medo, sentindo, sei lá, e ela pegou coisa do celular e acendeu. No que acendeu tinha um negócio sentado na cama. Meu Deus. O que faz, né, a situação dessa? Ai, ai. E vamos agora para o último relato da coletânea, que é o couro. É uma moça que nos conta também. A minha avó, quando mais nova, escutou a história de um grupo de comerciantes que viajavam no interior do Nordeste. Depois de um longo dia se formando, o grupo de 4 homens, eu vou dar nomes fictícios a eles,
pararam em uma fazenda na região para descansar e comer alguma coisa. Durante a estadia, um dos comerciantes, que vamos chamar aqui de Francisco, viu uma linda moça na fazenda. Essa moça era filha do dono da fazenda e o comerciante ficou apaixonado por ela, só que ela não parecia estar interessada em um comerciante comum como ele. Francisco ficou perdidamente apaixonado pela moça e não aceitava ser rejeitado. Felizmente, ele tinha comprado um livro especial para essas ocasiões, o Livro Negro de São Cipriano. Então Francisco pediu para um amigo, que vamos chamar aqui de João, pediu para pegar um fio de cabelo da cabeça da moça, para ele fazer um feitiço de amarração. João já sabia do plano do amigo e, em vez de pegar um cabelo da moça, ele pegou um pelo do couro de uma vaca que estava ali perto. O couro da vaca, sabe quando se tira o couro, faz tapete de couro, assim? Imagina aqueles tapetes de couro que você põe no chão, que nem pode mais, né? Mas imagina aquele tapete de couro que você põe no chão, e aí ele tirou um pelo daquele lá para falar que era um pedaço do cabelo dela, daquele couro assim que estava lá num canto. Então, em vez de tirar pegar o cabelo da moça, ele pegou um pelo de um couro de vaca que estava ali perto e deu a Francisco. E o Francisco fez o feitiço. Horas depois, já de madrugada, Francisco acordou com um barulho na porta do quarto que ele e os colegas estavam dormindo, estavam dividindo ali. E achando ser a moça, ele se levantou em um pulo e foi até a porta. Que erro! Não era a moça. Era o couro que o João tirou o cabelo, batendo como uma borboleta e flutuando, indo na direção do Francisco. O Francisco, branco de susto, pulou pela janela e correu o sertão adentro, com o couro atrás dele. Meses depois, acharam ele morto, sufocado pelo couro. Desde que ouviu essa história, a minha avó morre de medo de ver ou estar perto de um couro. Hein? Tipo, o couro ficou amarrado no cara. A amarração era para ser com a moça, que ia ficar... Aí fez com o couro da vaca, o couro que foi atrás dele. Próximo relato. Um carnaval atormentado. Vixe! É um moço que nos conta. Esse fato quem contava era o meu avô. Dizia ser a mais pura verdade, pois ele presenciou com os próprios olhos e não tinha razões para inventar e nem mentir também a respeito disso. Conta ele que tinha um amigo de juventude, ali pelos anos 60, que gostava muito de uma farra. Apesar de casado há pouco tempo, ele não perdia uma gandaia, um baile, e quando a jovem esposa não ia, ele ia sozinho. Foi então que chegou a época do carnaval, e como moravam em sítios, se viam doidos para ir até a cidade ver o carnaval de rua, ir nos clubes, e assim era feito todos os anos. Voltando então ao amigo, chegou o mês de carnaval e ele disse à sua jovem esposa que iria para a cidade ver o desfile e a convidou para ir com ele. Mas ela, alegando estar grávida de 4 meses, realmente, disse que não se sentiria disposta para tal evento e que ele também não deveria ir, pois ela poderia precisar dele. E ela está certa. Ou estava certa. O jovem rapaz já se sentiu contrariado e, sem pensar 2 vezes, disse a ela que nada faria ele perder essa festa. Como se carnaval fosse tudo de mais valioso na vida, né? Ela, por sua vez, disse: então vá. Se é tão importante para você, divirta-se. Sendo assim, meio que chateado, ele acabou indo assim mesmo. Saiu de casa umas 5 horas da tarde e nem olhou para trás. Mal sabia ele que o seu carnaval iria se tornar um pesadelo constante até o fim de sua vida. Saiu caro, hein? Estando ali já no recinto carnavalesco, junto com amigos e amigas, bebidas e farra, nem se lembrava da jovem esposa grávida que havia ficado sozinha lá na roça.
Foi quando, por volta de umas 9 horas da noite, encontrou um conhecido que morava lá perto de sua casa, no sítio, e que há muito tempo não o via. Guardem isso. Esse conhecido o cumprimentou e já lhe perguntou o que havia acontecido em sua casa mais ou menos uma hora atrás, pois ele havia passado lá pela estrada e observou o movimento de vizinhos na casa dele. O jovem, meio atordoado, disse que não aconteceu nada, que sua esposa tinha se recusado a vir e ele tinha vindo sozinho, só isso. O amigo balbuciou baixinho. Estranho. Mas papo vai, papo vem, ficou por isso mesmo e curtiu para valer até umas 2 da madrugada, quando se deu por conta que estava na hora de voltar para casa e assim o fez. Chegando em casa, percebeu que a porta da sala estava só encostada, não estava trancada. Estranhou e chamou sua esposa. Não obteve respostas. Se dirigiu até seu quarto e a cama estava vazia para o seu espanto. Rapidamente procurou pelo vizinho mais próximo, mesmo sendo um horário muito impróprio para incomodar alguém, mas ele precisava saber se ela estava lá ou se sabiam o que havia acontecido. Vale a pena lembrar que falar em celular naquela época era motivo para ser queimado na fogueira. Como assim? Por que motivo para ser queimado na fogueira? Provavelmente não existia celular, né? Nos anos 60, ele falou aqui. Bom, o vizinho se levantou e atendeu a porta. Parecia dormindo ainda e se assustou com o jovem em sua porta naquela hora e logo perguntou: Ué, já vieram? E o jovem, sem saber, perguntou: Viemos de onde? E o vizinho disse: Do hospital. Sua esposa já está bem? O jovem sentiu um baque no coração, dizendo que não sabia de nada ainda. Então o vizinho lhe contou que assim que ele saiu para ir ao carnaval, sua jovem esposa passou muito mal e chamou por eles, pelos vizinhos, acredito. Eles foram até lá e ela estava sangrando muito, uma forte hemorragia, e socorreram-na, onde havia ficado internada na cidade. O jovem, desesperado, agradeceu e, sem pensar 2 vezes, retornou para a cidade indo para o hospital. Já na recepção, ao procurar por notícias, foi informado que sua esposa havia dado entrada ali com uma enorme hemorragia e havia abortado e perdido muito sangue, não dando tempo para reposição, e ela havia falecido também, há mais ou menos 1 hora atrás. Meu avô nos conta que até quando permaneceu perto desse jovem, ele, o moço, não sabia quem era, não sabia onde estava. Ele sorria, ele chorava e falava coisas sem sentido. Enfim, ele enlouqueceu e foi assim até o fim de sua vida. O sobrenatural desse relato se dá quando o mesmo descobriu que aquele conhecido que havia visto lá no carnaval, que tentou alertá-lo, ele havia falecido há 1 mês, mais ou menos, com um acidente de cavalo. O vizinho que a socorreu era o meu avô. Gente do céu, então ainda o fantasma daquele rapaz que tinha, ele ainda foi lá tentar falar, tem alguma coisa acontecendo na sua casa, tipo, você volta, né? E ele, tô nem aí. E aí, e depois o remorso bateu forte, não é? Ela pode até, não sei, mas pode ter acontecido dela ter ficado muito nervosa, sem demonstrar, por ele ter esse descaso com ela. Poxa, esposa, grávida, e ele não tá nem aí, preferiu o carnaval, a farra do carnaval, ela ter ficado muito chateada e nervosa com isso, e esse nervoso desencadeou a hemorragia, só que estando no sítio, longe, sem tantos recursos como hoje em dia, isso foi fatal pro bebê. E pra ela, né, que vai saber se também já não tinha alguma outra, porque naquela época não fazia pré-natal, você não sabia se tinha pressão alta, se você tinha isso, se você tinha aquilo, e vai saber se ela já não tinha alguma coisa que acabou agravando ainda mais com a situação, não é? Pois é, gente, carnaval não é tudo não, a farra tá mais pra trazer tragédia do que pra trazer coisa boa. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O que era aquilo no convento?
Tá, não é um relato muito longo e não contém nomes. Aconteceu comigo nas férias de início de ano de 2018. Eu moro em uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, portanto não citarei o nome, ok? Minha mãe possuía uma tia, hoje falecida, que era freira em um convento na cidade de São Paulo. Não me recordo o nome, mas sei que é um dos maiores. Nas férias, decidimos unir a família e fazer uma excursão para visitá-la, já que ela se encontrava muito doente. Fomos de avião e foi uma ida muito divertida, apenas com as mulheres da família, algumas mais novas e outras mais velhas. Diversas trocas de experiências pelo caminho. Ficamos durante mais ou menos uma semana. Conhecemos todas as extensões do convento, que possuía uma segunda casa e uma editora de livros. E também fomos durante um dia para o Brás e para 25 de março, claro, né? Como não? Sabe como é? Um bando de mulheres que adora comprar. Nesse dia, saímos do convento às 4 da manhã, caminhamos durante o dia inteiro e quando chegou às 4 da tarde, eu comecei a chorar de exaustão. O meu corpo não conseguia mais andar. Eu sou portadora de uma doença rara chamada linfedema congênito, onde nasci sem a circulação linfática. Uau! É algo raro. Nunca conheci outra pessoa que tenha nascido com isso. Então, conforme eu caminho, a minha perna e todo o lado esquerdo retém o líquido e incha muito. Nossa, imagino. Depois de estar extremamente exausta, me julgaram muito por isso. Minha mãe e minhas tias ficaram bravas, pois não queriam voltar para o convento ainda, mas eu nunca havia sentido tanta dor no meu corpo. Consegui que uma das tias mais velhas fosse comigo de táxi de volta ao convento, pois tinham medo de me mandar sozinha. Eu tinha apenas 17 anos na época. Assim que cheguei, fui direto para o quarto. Ficávamos na parte mais inferior do convento, onde havia um corredor de quartos. Lá eu tomei um banho e relaxei um pouco para descansar. Todo mundo já havia chegado, tomado banho, descansado e subiram para o andar superior, passaram um tempo com a nossa tia. E as outras irmãs também, né, já que no dia seguinte iríamos embora ao meio-dia. Eu estava deitada na cama, mexendo no meu celular e me lembrei que precisava secar o cabelo. E minha tia tinha um secador. Eu saí, fui ao quarto dela, peguei o secador e nisso eu vi que não tinha absolutamente ninguém ali nos quartos. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e me deitei na cama de novo. Foi quando eu comecei a ouvir alguns passos. E no mesmo momento tive uma sensação muito ruim. Junto com o som dos passos, tinha som de correntes arrastando. E por algum motivo veio na minha mente a imagem de uma mulher de branco com punhos e tornozelos presos por correntes, andando para lá e para cá no corredor. Mas não a vi de fato. Lembro que fiquei com muito medo, foi desesperador. E comecei a chorar pela sensação. Liguei para minha mãe aos prantos e disse que eu estava ouvindo alguma coisa e que eu tinha medo. Eu queria que ela fosse me buscar no andar de baixo. Ela riu da minha cara e zombou daquilo, dizendo que eu estava fazendo drama e coisas do tipo. No momento em que eu desliguei o telefone, a porta simplesmente abriu. E eu senti um aperto no peito nesse momento e não conseguia parar de chorar. Não me recordo como eu saí dali, se desceram me chamar ou se eu criei coragem de algum lugar para sair do quarto. Eu sempre fui uma pessoa extremamente sensitiva, desde muito pequena, com diversas coisas. E desde que eu pisei no convento, senti que havia algo ali, como a sensação de uma alma presa. Mas não levei a sério, pois sei o quanto é sugestivo estar em um convento e pensar sobre coisas do gênero, né? Mas sempre senti muitas coisas, como a morte dos meus avós dias antes de acontecer, e dessa tia também, a da filha de uma amiga da faculdade. Já tive algumas outras experiências, mas são assuntos para outros relatos. Gostaria de saber o que acham. Será que havia mesmo alguma alma presa àquele lugar? Ou várias? Ou eu só estava muito cansada mesmo? Será que o cansaço me fez abrir portas para ouvir essas coisas? Se foi pelo cansaço, como a porta abriu sozinha? Eu acho que eu nunca vou saber realmente. Obrigada por ler, desculpa qualquer erro.
Um grande abraço para vocês e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Conventos também são assim, tipo, você acha que tudo é assombrado também, né? Mas se você escutou nitidamente, o que poderia explicar os barulhos, né? Alguma outra coisa? Você já estava com pré-medo ou alguma coisa assim? Ou vai saber? Lugar antigo? Se é muito antigo, a gente já fica, pode ter coisa. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A Maledite pagou pelo câncer que mandou para minha amiga. Recapitulando vocês, teve um relato que eu li aqui, que foi esse, o câncer que a Maledite mandou para minha amiga. Um daqueles relatos que a gente fica com vontade de matar aquela Mardite lá, né? E agora parece que é uma atualização do caso. Para quem... que dia que foi? Foi o relato título? Ou não? Agora eu não lembro. Se alguém lembrar aí que dia que foi, passa aí para quem quiser assistir a história, escutar a história e ver essa atualização. Então vamos lá. Olá, Ana, me chamo Fulana, estou aqui novamente para relatar o fim de uma maledite que recebeu com a mesma moeda o que fez a minha amiga. Bom, Ana e assombrados, creio que vocês lembrem do relato O Câncer que a Maledite mandou para minha amiga. No relato, a Maledite fez um trabalho para matar a minha amiga com câncer. Bom, fazia muito tempo que não tinha notícias dela e nem do fulano. Eu não sei aqui se os nomes continuam trocados, então eu vou trocar. Há uma semana atrás, fui visitar a minha mãe e no caminho encontrei a mãe do fulano e dei uma carona a ela, já que a mesma morava na mesma rua que a minha mãe morava. Conversa vai, conversa vem, começamos a falar da Maledite e do fulano. A mãe dele então disse que fez muitas orações para ele se afastar dela e voltar a ser o filho que ele era. A dona Beltrana disse que teve um sonho onde alguém dizia a ela que a Maledite havia feito uma amarração para ele com a cueca dele e que ele teria que achar essa cueca e tacar fogo para ele se libertar de vez da Maledite. A mãe dele disse que não suportava ela e nem a Maledite gostava da mãe dele. A dona Beltrana contou que passou dias frequentando a casa que eles moravam até achar aquela bendita cueca. Os dias se passaram e nada dela achar. Até achar aquela cueca. E os dias se passaram e nada dela achar. A dona Beltrana disse que teve outro sonho. E dessa vez a pessoa que contou a ela sobre o trabalho a mostrou no sonho o local que estava a cueca. Dona Beltrana então achou e queimou aquela maldita cueca. Foi instantâneo, Ana. No mesmo dia, ela saiu da casa da Maledite e disse que no mesmo dia, ele, o filho dela, ele saiu da casa da Maledite e disse que não a amava, que tinha nojo dela e foi embora. A Maledite, furiosa, disse à mãe dele que ela iria pagar, pois se meteu onde não devia. Estragou os planos dela e ela não ia deixar por isso mesmo. Dona Beltrana apenas respondeu: o mal que você fez para todos vai voltar para você, minha cara. Daí por diante, a vida da Maledite só piorou. Ela perdeu o emprego, foi despejada e teve que morar com a mãe, que, diga-se de passagem, é pior que ela. Ana, em menos de uma semana, a Maledite foi parar no hospital e lá descobriu que estava com câncer.
Isso mesmo, Ana. Ela estava com câncer no mesmo local que a minha amiga. Qual a chance disso acontecer? Eu não sei. Após 3 dias, a minha mãe me liga dizendo que a Maledite havia falecido. Ana, o câncer tomou conta do organismo dela muito rápido, fazendo com que ela tivesse falência múltipla dos órgãos. O mal que ela fez voltou para ela. Bom, Ana, esse foi o fim da Maledite, que por inveja matou a minha amiga. Desculpa os erros, amo muito o canal, beijos a todos os assombrados. Tá vendo? Que sirva de exemplo para quem estiver pensando em fazer magia pro mal dos outros. Vamos a este relato aqui, relato de hoje, que é a misericórdia divina. Vamos ver. Olá, Ana, tenho 38 anos e sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Envio aqui para você o relato de uma situação que aconteceu comigo no dia 14 de dezembro de 2019. Bom, eu estava me recuperando de uma crise depressiva e muito feliz em ter ao meu lado o rapaz que eu sempre gostei. Tudo parecia que ia dar certo em nossas vidas. Entretanto, no dia 14 de dezembro de 2019, ao acordar, me deparei com a mensagem desse rapaz terminando tudo, usando como justificativa o problema de saúde que ele havia descoberto, o qual o impossibilitaria de ser pai. Eu implorei para que continuássemos, eu disse que não me importava em não ter filhos, que juntos poderíamos construir uma vida, adotar filhos se desejássemos. Porém, Ana, ele não me ouviu. Simplesmente me bloqueou e disse que queria ficar só e que era para eu procurar outro homem que fosse capaz de me dar filhos e constituir uma família. Bom, vale ressaltar que esse rapaz, eu gosto dele desde 2016. Entre idas e vindas, eu sempre tive esperança de um dia assumirmos publicamente um compromisso, porém isso nunca aconteceu. Ah, entendi. Arrasada com o ocorrido e já aborrecida com outros fatos que estavam ocorrendo em minha vida, eu decidi que naquele dia eu ia morrer. Bom, vale destacar aqui que eu sou católica e consagrada a Nossa Senhora das Graças e que eu sei muito bem que tirar a própria vida pode levar a alma para a condenação eterna. Enfim, eu ignorei todos esses ensinamentos e decidi de vez acabar com tudo. Nesse dia, fiz um almoço delicioso para os meus pais, mas eu me recusei a comer. Eu estava sem apetite e arrasada emocionalmente. Tomei um banho, coloquei um dos meus melhores vestidos, arrumei os meus cabelos com um rabo de cavalo, coloquei brincos, passei batom e peguei a caixa de remédios e o copo d'água e fui para o meu quarto. Separei uma grande quantidade e tomei os remédios e ingeri água. Na hora, senti o meu corpo transpirar e gelar e, pasme, me bateu o arrependimento. E me toquei da besteira que eu havia feito. Nossa, parece até o livro Verônica Decide Morrer. Vocês já leram? Se não leram, é interessante. Me arrependi. Ouvi os meus pais conversando e rindo na sala. Bateu remorso. E eu ia levá-los ao sofrimento com uma atitude tão mesquinha e egoísta da minha parte. Na hora, olhei para a imagem de Nossa Senhora que tem em meu quarto e implorei pela minha vida. Pedi perdão a Deus e disse que se eu sobrevivesse, eu nunca mais ia murmurar em relação à minha vida, que eu me consagraria a Ele e viveria somente para Ele. Eu só lembro que eu deitei na cama e comecei a desfalecer. Bom, em relação ao que eu vi do outro lado,
Eu lembro que eu fiquei em um lugar bonito, parecendo uma clínica de repouso, e via as pessoas não muito nítidas, e sim borrões. Eu só lembro nitidamente da imagem de um rapaz, moreno claro, aparentemente uns 20 anos de idade e de roupas brancas, que chegou até mim e disse: "Volte." Bom, eu me lembro que acordei horas depois na emergência do UPA daqui da minha cidade. O primeiro rosto que eu vi foi da minha irmã, e ela me explicou que a nossa mãe havia me encontrado desmaiada no quarto, que agora estava tudo bem e eu precisava descansar, que os bombeiros haviam me socorrido e me levado para lá. Olhei ao redor e vi que eu estava ligada a aparelhos, sondas e vários médicos me olhando espantados. Minha irmã foi embora e eu apaguei. Acordei horas depois e fiquei sabendo que já era 00:30 e que eu havia chegado lá às 7 da noite. Foi quando eu ouvi 2 enfermeiras conversando e uma delas disse assim: "Essa moça chegou em coma, evoluindo para uma parada cardíaca. Seus olhos estavam sem vida. Uma lavagem estomacal foi feita e constatamos que ela ingeriu uma alta quantidade de medicamentos. Esses medicamentos que ela ingeriu é morte na certa. E se o paciente sobrevive, fica em coma no mínimo 3 dias e sai com sequela. Mas essa moça aqui, ó, é um milagre. Ela acordou já e sem sequelas. Sobreviveu, ou seja, ela foi ressuscitada." Na hora que eu ouvi isso, me veio a lembrança de horas atrás, eu implorando pela minha vida e chorando, arrependida. Na hora, fechei os olhos e agradeci a Deus e ainda pedi perdão. Hoje estou bem, me preparando para consagrar a vida religiosa. Sim, Ana, decidi seguir essa vida e me dedicar a Deus. Ele me deu uma segunda chance para que eu reparasse os erros cometidos, desapegasse de paixões desordenadas e aprendesse a agradecer sempre. Eu sinto uma leveza muito grande e deixo aqui um conselho aos assombrados que acompanham este canal. Independente da situação, jamais tente contra a sua própria vida. Nossa vida é um dom precioso, é um presente de Deus. E se aqui estamos, temos uma missão que mais cedo ou mais tarde nos será revelada. Viva a vida, agradeça sempre. Um beijo, Ana e assombrados. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada pela sua história. E olha só, gente. Peraí, deixa eu só anotar aqui antes que eu fique perdida. Olha só. Na hora ali, arrependeu. Ai, ai, ai. Gente, leiam o livro de Paulo Coelho, Verônica Decide Morrer. Eu gostei muito desse livro. E acho que tem um filme. Tem um filme também, não tem? Acho que fizeram um filme. Um filme do livro. Não tem, gente? Nossa, fiquei esquecida agora. Mas eu acho que tem. Então, fica aí o conselho dela também, aqui ao final do relato. E como as enfermeiras disseram, parece que realmente ela estar viva foi um milagre. Que bom, ela se arrependeu, pediu misericórdia divina, se lembrou de Nossa Senhora ali que ela viu no quadro, se lembrou que ela era consagrada a Nossa Senhora, tipo... ela se arrependeu e pediu e foi atendida. Vamos para o próximo relato. Agora é uma moça que nos conta. Meu amiguinho Dooley. Eu amo elementais, principalmente fadas e gnomos. Em casa tem um altarzinho só para eles, mas isso é só agora que eu tenho a minha casa. Antes eu morava com a minha mãe e como tenho uma família muito cristã e eles acreditam que tudo é demônio, então eu procurava nunca tocar no assunto. Então, eu era casada e depois de 10 anos de relacionamento, me divorciei e voltei a morar com a minha mãe. E como eu tinha o hábito, né, com
comprei um gnomo lindo. Dooley é o nome dele. Com isso, deixei numa estantezinha perto da minha cama, na casa da minha mãe. Ela não gostou muito da ideia, mas respeitava. Só dizia com deboche que ele era feio. Eu ria, nem ligava. Em um belo dia, fui trabalhar logo cedo e quando retornei para casa, notei que minha mãe estava estressada. Então veio logo brigando comigo, mas com um tom de desconfiança, dizendo: Você sabe onde estão Você sabe onde as chaves estão? Eu respondi que eu não sabia. Então ela me disse: Eu fiquei a manhã todinha procurando essa chave. Liguei para o seu padrasto, brigando com ele para saber se estava com as chaves, mas ele disse que não estava também. Eu, já desconfiando qual seria o final daquela conversa, perguntei se ela tinha conseguido achar as chaves. E ela me respondeu exatamente assim: Eu fiquei o dia todo procurando. Comecei a ficar nervosa, gritando com todo mundo, perguntando da chave. Olhei, varri a cozinha toda procurando e não achei. Quando eu desisti, me virei de costas e a chave estava no chão, atrás de mim. Aí eu comecei a rir e ela ficou possessa. Fui até o quarto e quando cheguei lá, vi o Dooley de frente para a parede, como se estivesse de castigo. Esperei ela se afastar e disse para ele baixinho: Dooley, eu sei que foi engraçado, mas ela tem medo. Então, se for para brincar assim, brinca comigo, tá? E acabou o relato. Ah, então o gnomo, ele falou: você me chama de feio, você não gosta de mim, então eu vou esconder sua chave. Algo assim, né? Muitas coisas. A gente não sabe, fala, foi pra Sete Além, foi um duende, foi não sei o que, foi gnomo, né? Que fez isso? O motorista que protegeu a minha avó. Vamos ver? Olá, Ana e todos do Assombrado. Tenho 20 anos e moro em Belém, no Pará. Eu acho que é uma moça. Esse relato foi contado pela minha avó, que aconteceu com ela quando eu ainda era bebê. Outras pessoas da família souberam da história na época e confirmaram a veracidade. Não se preocupe com os nomes, pois eles já estão trocados. Muito obrigada. A minha avó foi para uma comemoração, uma festa do trabalho, na época próximo ao aeroporto. Após o final da festa, já bem de madrugada mesmo, ela foi andando até o ponto de ônibus. E ela estava triste, cabisbaixa, por ter brigado com o marido naquele dia. E ficou tão distraída, sozinha, triste, pensativa, que nem viu o tempo passar. Quando se deu conta, todos já tinham ido. Então não tinha mais carona disponível com alguém no trabalho. Mas o caminho para chegar até o ponto era assustador. Cheio de bêbados nos bares, homens mexendo com ela, enfim. Ela estava com muito medo. Chegando ao ponto, o ônibus não chegava, pois já estava de madrugada e poucos eram os ônibus rodando aquele horário. Ela estava sozinha na parada próximo ao aeroporto, que é soturna. Sabe, quem mora em Belém sabe disso, o quanto aquele ponto é soturno de madrugada, principalmente naquela época. De longe, ela só via as luzes dos bares com os bêbados. Quase 1 hora se passou e nada de ônibus. Aliás, já tinha até passado do horário dos ônibus rodarem. Sequer passavam carros. Foi aí que lá de longe ela viu um Fusca se aproximando e parou bem na frente dela. Era um rapaz não muito velho, devia ter uns 50 anos, e ofereceu uma carona para minha avó. Ela já estava tão desesperada naquele momento, chorando, e perguntou se o rapaz passaria pelo conjunto tal, onde ela morava. E ele disse que não, pois ele iria para Outeiro, que é uma cidade praiana próxima. Mas poderia deixar ela na esquina com a Avenida Augusto Montenegro, pois ela andaria para um lado e ele dobraria para outro, para ir para a estrada para Outeiro. Bom, ela aceitou a proposta e entrou no carro. Dentro do carro, o motorista puxou assunto com ela. Disse para ela ter cuidado de andar sozinha naquele horário e naquele local.
Ele disse também que ela estava passando por dificuldades na vida, principalmente na questão amorosa com o marido. Como ele poderia saber disso? Ok, a conversa continuou. Ele contava detalhes sobre a vida dela, que não teria como ele saber sem que ela contasse. Não só na questão amorosa, ele falava sobre tudo. Ela não se tocou tanto nesses detalhes que o motorista falava sobre a vida dela na hora. Ela diz que ele foi extremamente educado e se fosse uma pessoa comum, no mínimo ela sentiria medo, mas não. Ela se sentia protegida e bastante à vontade com ele, como se já se conhecessem há um tempão. Ao fim da viagem, ela desceu do carro e agradeceu, dizendo: "Ah, meu senhor, você foi um anjo que apareceu, muito obrigada. Como eu posso lhe recompensar? Olha, uma corrida de lá para cá num táxi custaria uns X." E ele respondeu: "Josi, não preciso de nada material. Eu só peço a você que reze por mim e pela minha família, e sempre estarei te protegendo. Meu nome é Sebastião." Ela se assustou primeiro por ele saber o nome dela, pois ela jura que não falou o nome em momento algum durante a viagem. E se assustou mais ainda pelo pedido dele e as palavras usadas falando sobre protegê-la. Em pouquíssimos segundos, o Fusca desapareceu, virou em direção à estrada de Outeiro e sumiu bem diante dos olhos dela. Ela estava muito assustada. Não tinha como ser algo desse mundo. O nome dele original era um nome bastante único, bem difícil de se encontrar. Na verdade, foi a única pessoa que ouvimos falar que tinha esse nome. Então, chegando em casa, ela levou o sermão do marido por ter chegado tarde e tudo mais. Ela contou a história para ele e ele não acreditou, claro. No dia seguinte, quando processou tudo o que tinha acontecido, ela contou para minha bisavó, que imediatamente falou: "Minha filha do céu, vamos ao cemitério ver se esse homem não tá lá." E foram as duas em um cemitério. E nada, não encontraram ninguém com aquele nome. Na segunda tentativa, em outro cemitério, elas encontraram o nome do motorista nos registros. Foram até o local do túmulo e encontraram a foto do Sebastião junto com toda a família, tanto as fotos quanto as sepulturas. E eles todos haviam falecido no mesmo dia, há uns 2 ou 3 anos antes daquele dia que aconteceu. As duas foram atrás da causa da morte e descobriram que Sebastião, junto com a família, esposa e 3 filhos, haviam morrido num acidente de carro na estrada para Outeiro, justamente o local para onde ele estava indo. A minha avó chorou tanto, mas tanto. As duas rezaram para ele e para sua família e desde então minha avó tem certeza que aquele era o seu anjo da guarda. Gente do céu! Que legal! Olha, o cara apareceu lá e ele pediu oração. Nem sempre os anjos, eu acho, são aqueles, né, de asas e tal, assim. Às vezes são espíritos que voltam, tem alguma missão de ajudar o pessoal que tá aqui, não é? Alguma coisa assim. Isso me lembrou um outro relato da moça que estava na rodoviária, fumando lá, esperando o ônibus dela, ou esperando o marido dela chegar para buscar, não sei. E aí tinha um mendigo lá, que ela deu um cigarro para ele, começaram a conversar, e o mendigo falou a mesma coisa para ela, tipo, faça uma oração por mim, eu vou sempre te proteger, uma coisa assim. E aí o cara sumiu. E... legal. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.